Olá, eu sou o Lucas e neste vídeo, junto com minha amiga Isabela, vamos procurar conversar um pouco a respeito de questões pré-concebidas, de estereótipos e de sensos comuns que são amplamente divulgados pela mídia e enraizado na cultura ocidental a respeito do mundo muçulmano. Então, nosso objetivo será pegar esses estereótipos, esses sensos comuns e esses preconceitos e desconstruí-los, permitindo que nós conseguimos entender melhor o mundo muçulmano, junto com as suas especificidades, dentro das suas variedades. Essa iniciativa surgiu de um curso dado na Universidade Federal de São Paulo, que tem como objetivo analisar o início do Islã e a sua expansão pelo mundo. A partir desse curso, surgiu a ideia de nós fazermos esse vídeo para ajudar tanto o público no geral, quanto professores a poder entender algumas questões que são amplamente distorcidas, seja pela grande mídia, ou como disse, por questões culturais. Então, o nosso objetivo neste vídeo é poder esclarecer algumas questões a respeito do mundo muçulmano. Olá, assim como já disse, então, meu nome é Lucas, e o estereótipo, isso é mais um senso comum que eu vou tratar aqui. Que senso comum é esse? Que nós vemos tão aí amplamente divulgado pela mídia, uma palavra que provavelmente vocês já vão ter ouvido falar. A famosa jihad. O que seria? Vamos procurar agora entender um pouco melhor, o que seria esse termo, Usando aqui como referência o pensamento de Youssef Cheren, da Unicamp, a gente vai procurar entender um pouco melhor. E o que ele fala pra gente? Que esse termo jihad, ele é usado quando nós se referimos a uma luta espiritual. Que tipo de luta espiritual? O esforço que o adepto do Islã deve fazer para que ele ande conforme as suas convicções religiosas, Então, o sentido original que os primeiros juristas islâmicos, que os primeiros pensadores da fé islâmica, logo nos primeiros séculos do seu surgimento, a ideia deles era o quê? A jihad como um esforço que o fiel deve fazer para que ele possa andar corretamente na senda do Islã. Agora, da onde que surge esse nosso entendimento mais atual de encarar a jihad como guerra santa e atribuir a essa palavra a atuação de grupos extremistas, de grupos fundamentalistas? Essa ideia de que a jihad, a guerra santa, é uma obrigação que todo muçulmano tem para com o outro que não é adepto ao Islã, isso é um entendimento errado. Por que é um entendimento errado? Esse mesmo autor aqui, o Youssef, ele fala o que pra gente? É que só a partir do século XIX que o termo jihad começa a estar associado às questões políticas. Por quê? Conforme houve o processo de colonização das potências europeias no mundo muçulmano,
esse termo começou a ganhar conotação política. Agora, esse termo jihad começa a ser entendido o quê? Como uma guerra contra quem? O invasor europeu. Como uma guerra contra quem? Contra o colonizador europeu. Né? A partir desse momento, o termo jihad começa a aparecer nas discussões políticas. Algo que até então não se via. Né? O termo jihad estava associado às questões religiosas. Como eu já disse, o esforço que o fiel deve fazer para que ele possa seguir os ensinamentos corretos do Islã. Né? Então, esse termo ele foi passando por transformações no decorrer do tempo. Ele foi passando de um sentido única e exclusivamente religioso para um sentido político. Então, compreendendo essa transformação, nos impede de cometermos erros, de achar que a jihad, a guerra santa contra o não muçulmano, é uma obrigação do muçulmano. Isso é um erro. E que agora a gente consegue entender da onde que partiu esse erro. Né? Ou seja, a jihad não é uma obrigação de todo adepto ao Islã. A guerra santa não tem esse sentido que nós entendemos hoje. Ela não surgiu com esse sentido que nós entendemos hoje. Ela surgiu como uma questão única e exclusivamente religiosa. Olá! O nosso objetivo agora vai ser compreender uma questão que a princípio pode parecer um pouco complexa, mas que a gente vai ver que é bem simples de entender. Existe essa grande pergunta: todo árabe é muçulmano? Ser árabe é a mesma coisa que ser muçulmano? Ser muçulmano é ser árabe? Essa é uma questão que muitas pessoas têm dúvidas. Então vamos procurar entender. Usando como referência o pensamento de Albert Hourani, a gente entende que o Islã, conforme ele foi se expandindo entre os séculos 7, 8, 9, e até hoje é a religião que mais se expande, mais aumenta pelo mundo, muitas sociedades, muitas regiões foram sofrendo influência desse império em expansão, do império muçulmano em expansão. Foram sendo incorporadas ao império muçulmano. Todavia, muitas regiões, muitas sociedades, muitas civilizações já constituídas não aceitaram a língua árabe, não adotaram o árabe como sua língua oficial. Por outro lado, adotaram o Islã como sua religião. Então, em muitos países, como por exemplo o Irã, como por exemplo a Indonésia, como por exemplo a Turquia, são países de maioria muçulmana, são países onde a maioria das pessoas professam o Islã, mas não tem o árabe como sua língua oficial. Citando esses três, por exemplo, porque além dos países que falam árabes, a grande maioria dos muçulmanos não falam árabe. Então, ser árabe é a mesma coisa que ser muçulmano? Não. Olá, eu sou a Isabelle e agora a gente vai tentar desconstruir um pouco o mito da relação entre xiismo e fanatismo. Acredito que todo mundo aqui
conheça essa frase, geralmente acontece com torcedores de futebol, alguém que gosta muito de uma banda. Ah, você é muito xiita, ou você é muito fanático, né? Essas duas palavras, elas são quase que sinônimos aqui no Brasil. E por que acontece isso? O xiismo, né, xiita, literalmente significa partido de Ali. Ali era o esposo de Fátima, que era filha do profeta. Após a morte do profeta, se instaurou uma crise política e religiosa para se definir quem seria o sucessor de Muhammad. Algumas pessoas acreditavam que o sucessor deveria vir da família do profeta, que seria Ali. Então, aqueles que acreditavam que Ali deveria ser o sucessor do profeta, seguiram esses preceitos e se tornaram xiitas. E aqueles que acreditavam que o sucessor deveria ser alguém da comunidade são os sunitas. Assim como na religião cristã, na religião islâmica também tem as suas vertentes, né? Então, a primeira cisma da religião islâmica se deu a partir dessa separação entre as vertentes sunitas e xiitas. Ambos acreditam no Corão, mas têm seus próprios preceitos religiosos, seus próprios costumes e interpretação do Corão de maneiras distintas, podemos dizer assim. Mas essa relação entre xiismo e o fanatismo acontece a partir da Revolução Iraniana de 1979, quando o Ayatollah toma o poder e passa a redigir as leis a partir dos preceitos religiosos do Islã, né? O Ayatollah era xiita e a Revolução Iraniana foi uma revolução muito agressiva, né? Hoje tem uma das leis mais duras contra as mulheres, contra LGBTs, contra pessoas que não seguem os preceitos religiosos do governo. Então, esse extremismo, ele é diretamente ligado por nós, né, à religião islâmica, específico ao xiismo, que é a religião, a vertente em que o Ayatollah se enquadrava. Hoje, o Irã, por exemplo, tem a sua população majoritariamente xiita. Então, foi a partir daí que a gente associou essas duas palavras, né? Quase que como sinônimos, xiismo e fanatismo. E nós nem paramos para pensar que o Estado Islâmico, por exemplo, é sunita, né? Você ser sunita, ser xiita, não determina um fanatismo religioso. O Estado Islâmico, na nossa cabeça, é simplesmente o Estado Islâmico, não é o Estado Islâmico como sunita. Então, os sunitas são exagerados, são extremistas. Então, esse é um erro nosso, de associar uma vertente do Islã a algo ruim, né? Já fazemos isso com a religião islâmica, mas aí com o xiismo nós fazemos ainda mais e sem saber de fato como se deu essa formação. Quando nos referimos à população árabe aqui no Brasil, nós sempre chamamos de turcos, né? Então é normal quando a gente vai na 25 de março, por exemplo, falar, vamos na loja do turco, né? Nunca é, vamos na loja do sírio, vamos na loja do libanês, nunca é assim. E por que acontece isso? Por que há essa confusão, né? De chamar o árabe, o sírio, o libanês, enfim, de turco? Quando eles vinham para o Brasil, né? Quando eles migravam, se deslocavam para o Brasil no final do século XIX, no começo do XX, eles faziam parte de um local denominado Grande Síria. Grande Síria era dominada pelo Império Turco Otomano. E quando eles faziam a expedição do passaporte, esse passaporte era assinado pelo Império Turco Otomano. Então, quando eles chegavam no Brasil, acontecia essa confusão, né? Porque eles chegavam e a ficha consular, né, ou qualquer documento deles, era assinado pelo Império Turco Otomano antes de fazer o deslocamento, antes de migrar. Portanto, aqui no Brasil, eles ficaram conhecidos como turcos. Foi só a partir de 1908 que os sírios e libaneses pararam de ter seus documentos assinados pelo Império Turco Otomano, né? Mas ainda assim eles eram chamados de sírios, porque eles faziam parte da Grande Síria e não tinha essa distinção entre Síria e Líbano. Isso aconteceu somente a partir de 1926. Então é basicamente isso. Acho que agora dá pra gente entender que a população árabe não é igual à população turca, muito pelo contrário, né? Tem muitas distinções já entre os próprios árabes, que a gente poderia falar em um próximo vídeo,
e entre os turcos também. Então não são as mesmas pessoas só porque fazem parte da Ásia, por exemplo.